Bom, então, a ideia é a gente continuar o que estava fazendo na aula passada. Para quem não veio na aula passada, a gente estava fazendo meio que um sisteminha onde você vai fazer controle de despesa. Então a pessoa ela tem um salário, ela vai lançando as despesas dela e no final faz algumas coisas aqui, algumas condições. A ideia é a gente ir evoluindo isso até a gente colocar um banco de dados, colocar uma interface para o usuário. Então, nesse pequeno problema, a gente consegue fazer o sistema inteiro e todo mundo entende o fluxo todo do Java. Então, beleza. Então, ali tem as histórias de usuário que a gente tinha definido, como Charabota, que era controlar o salário, informar o valor recebido, informar as despesas e exibir o valor do salário e as condições ali. Então a gente vai dando continuidade nisso. A gente vai fazendo um esquema de dojo tradicional, que é um pilota, o outro copiloto. Você não pode. Então, esse esquema de dojo tradicional, um pilota, o outro copilota, vai ter 5 minutos de time, e daí, tipo, na hora que acabar o tempo, o copiloto vai pro piloto, o piloto sai, vem ouvindo a plateia e entra. Então, para não ficar naquela de quem vai agora, eu já vou dar número para cada um e aí cada um vai na ordem, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nessa ordem. Beleza? Então já vai o Adriano de piloto, o Ricardinho de copiloto. Eu vou colocar o timer aqui. Então a ideia de agora é eu conseguir lançar várias despesas e aí essa conta aqui da sobra ela tem que ser para o valor total da despesa e não para o valor de uma única despesa. Certo? Essa é a primeira sprint. Certo. Então vamos lá, bicho. Eu vou usar aqui o for, que você tinha falado. Aí. Como que você acha, como que vocês acham que a gente teria que fazer isso, né? Aí, tipo... E aí, Ricardinho? A ideia... Pode conversar. Da última vez a gente só imprimiu o valor da despesa que ele gastou. Então o que ele está fazendo? Ele criou uma pessoa, a pessoa ela tem um salário e um nome, cria uma despesa, onde a despesa tem um valor e um tipo da despesa, pode ser uma descrição também. Certo. O nome, né? Poderia ser o nome. Aí printa o salário, printa a despesa, faz o cálculo da sobra para saber o quanto está restando, do quanto que restou do salário dela depois das despesas. E printa e aí depois, se for maior que 70%, ele fala que você pode gastar mais, se for menor, você precisa parar de gastar. Certo. Então a ideia agora é pegar eu conseguir lançar várias dessas despesas, fazer a conta com o valor total da despesa para cair nesse if aqui. A sobra teria que ser o valor do salário menos o total de despesas. Então vamos fazer um esquema aí para a gente incluir umas 3 despesas, vai. Entendi. E aí, cara? Pode duplicar, fazer fora. É porque ele criou despesa ali. Vai precisar criar outros tipos lá ou não? Pode usar o mesmo? Não, você pode usar esse mesmo. O tipo é só dar o nome só. O nome aqui. Duplicar isso aqui ou fazer o for. E aí? Fazer funcionar primeiro para deixar. Tá, tipo. Depois a gente faz o clean code. Beleza. Fazer funcionar. À vontade. Você é o número 8, viu? 8. Cinema aqui, mais cartão de despesa. Supermercado. Mais 50 reais. Mercado faltou ali, vai. 150. Conforme for tendo dúvida também, alguma coisa, vocês podem perguntar lá, para. E o outro aí você pode colocar doces. Doce. Muito justo. Doce do Ricardo. Doce. Eita, mas doce é mais caro que o supermercado? 150 reais. É doce. Formigão. Cacetada. Formigueira total. Tá bom. Então, beleza. Tá, e agora... Ele tá dando um erro aí, não sei se você reparou. É que você tá usando o mesmo nome. Vamos lá, então na despesa 2. Despesa 3. Põe despesa 1 aqui pra ficar padrão. Sim, senhor. Sim, põe. Aí vai daí aqui embaixo, que a gente tá.
Ai, lascou tudo, né? Agora ele deu mais erro ainda. Aí vamos Ah, porque a gente renomeou o primeiro lá. Isso. aqui. Tem aqui quanto ah, moleque. Funciona. Então, Esse é o número 9. Caramba, 9 alunos, né? Estamos evoluindo. Que é isso, Adriano? Agora todos são despesa 1. Mas todos são despesa 1. quando era rápido de fazer. Querendo agilizar as coisas, Calma, rapaz, calma. Aí, acabou os erros. Então, agora tem mais despesas, beleza. Agora ele quer que soma todas as despesas e imprime. Soma todas as despesas. Não sei se são- Porque agora o que você vai fazer? Agora é regra de negócio. Qual que é a regra de negócio? É que tipo, é o valor do salário menos a soma de todas as despesas. É uma regra de negócio isso aí. Aí tem que Né? pegar- É assim sim. que você vai saber a sobra. Sim. E se a gente somar as despesas, vai dar diferente, óbvio, né? Aí já tava trabalhando tipo, com ideia de tirar a regra de negócio, por exemplo, do main, colocar no lugar certo. À vontade. À vontade. Ah, vamos fazer o que você falou, vamos imprimir. Depois a gente. Depois a gente Não tá aqui. faz um get no código. Get é muito louco. O Luiz não vai assistir isso não, né? Senão o Luiz vai bater na gente. Opa. A despesa. Se vocês quiserem ir opinando também enquanto eles estão fazendo. A gente tá ouvidos, pode Estamos, falar. estamos ouvidos, estamos. Pode ir dando seu. E aí, Caramba, De alguma forma é só ir somando ali, né? Mais despesa 1, mais despesa 2. Vou fazer isso também. Aqui, ó, a boa prática é que O T cada maiúsculo. palavra seja uma Tira- letra maiúscula. Tira o no T começo. ali. Parou. Adriano, cai fora. Cai fora. Ricardinho, número 2, por favor. Vamos lá, Ricardinho. Clean code. Vamos lá, vai. Ricardinho. Fala aí. Que isso? Clean Vamos lá. code. Põe Seleção o... toda paga. Vou colocar o mesmo nome aqui que o. Antes põe o double. Antes do total. Com Tipo double. Tem um esquema lá de double maiúsculo e minúsculo, não tem? Tem. Já ouvi falar isso. Aqui tem um J sobrando aqui. O que esse J tá fazendo aqui, gente? Ô João, sai daí, João. A gente Aí podia colocar. é despesa 1 mais despesa Ah, 2. tá, já que... Ele ajuda aqui, não ajuda? É, ó. Não, Tá não. vendo? Que burro, acho que é nós aqui. Ó. Ó, Caramba, produtividade. produtividade. Aí, ponto e vírgula. Fecha aqui, ó. Aí, Usou tudo aqui porque tem que. Porque você está somando despesa. Mas ele tá A reclamando. despesa é o objeto, né? Você tem que estar o ponto valor. Despesa é Tem o que ponto somar o valor. valor Ah, da tá. despesa. Ah, é, tá aqui, né? Isso aí. Ó, até. Ajuda nem precisar digitar. Esse negócio é fogo, cara. Muito fácil, né? Tá. Aí E agora agora a gente vai funcionar. pega o total e joga lá na conta ali embaixo da sobra. Tá aqui, né? Isso. Então seria menos o total da despesa. Isso aí. Aí. Ponto valor ou não? É só isso? Só isso. Aqui ele joga o valor. É, porque aqui tem pessoa ponto salário. E nesse total de despesa não precisa colocar ponto nada. Mas é porque o total de despesa ele é do tipo double, né? Ah, O tá. pessoa, ponto salário, ele é uma pessoa, então ele é do tipo pessoa. É. Entendeu? É o esquema de objeto. Que o total ele vai guardar a soma dos três valores, entendeu? Vai ser um número ali. Uhum. Aí você já subtrai pelo salário. Só imprimir aqui? É, dá um Tem que run assistir. agora. Nem sim. Alright, ver se tá tudo ok. Aí, ó, você precisa parar de gastar. Tem um erro aí, qual que é? Ó,
Meu salário é de 1.050 centavos, a despesa com o cinema foi R$50. Ele não imprimiu os outros, né? Exato. Vai ter que fazer um system aqui do Porque ali, total de ó, despesa, né? olha ali no critério de aceitação, quero imprimir o total das minhas despesas. Ah, tá. Então a despesa está imprimindo errado. a gente pode tirar o cinema daí. Eu não quero Coloca- imprimir um só, eu quero imprimir o total. Aqui, ó. Em cima, isso. Só que aí você tem que pôr essa linha pra baixo. Depois da... Ele não, como Deve estar aí mesmo. Coloca aqui, ó, muda de despesa para total da despesa. Não, Aqui pode mesmo, deixar né? aí mesmo. É. plural, né? Despesas. Por favor. Senão E o master aí- vai reclamar. Você vai pegar o total, imprimir aí. Vou voltar, hein? Tem que melhorar isso, senão... Isso aí apaga o resto. Não precisa de ponto número não. Não. É que você pode pôr só o R cifrão lá antes, pra Isso, ficar senão bonitinho. o tester vai reclamar também. Vou fazer igual aquele ali, né? Cadê o Isso. padrão? Fica no padrão. Tem maiúsculo no meio de cada, isso também é difícil. Tá bom. Você quer que eu coloque o minúsculo aqui? Esse é um padrão, Faz sentido. um padrão seu. Beleza. Então, Ficou padrão. é isso aí. Mas e se a gente quiser começar a adicionar um monte de despesa, sabe? Você vai ter que ficar toda hora fazendo isso e toda hora você tem que vir aqui no total de despesa e adicionar mais um lá, mais um lá, mais um lá. Vamos supor que você tem 1.000 despesas de 50 centavos, que é pro cara não ficar pobre. Ajuda aí, gente. Olha o pai aí, o pai. Opa, ajuda Pai, aí, eu cara. saio. Pai, cadê Olha, o copiloto vamos lá. aí, pai? Ah, ele tá... Vai acabar meu tempo. Vai acabar meu tempo, vai sobrar pra você. O que a gente pode fazer é criar uma lista e ir Isso. adicionando e depois somar essa Isso. lista. Então vem aqui É. em cima, Junto com pessoa depois do pessoa. Você lembra Seria como criar a lista? list. Não, o tipo Não. da lista, Então o tipo da lista é list, lista, né? só que Com L como é maiúsculo. tipo, ele é sempre maiúsculo. Isso. Aí você tem que, tá vendo que ele tem esse Java útil. maior, menor aqui? É o Java útil mesmo. Alguém lembra como criar lista no Java? Lembra? Pai lembra. Então, O pai como lembra. é você, beleza. Então eu vou deixar que vocês fazem aí, depois eu explico. Pra quem não... vocês fazem e depois eu explico pra quem não Faz. Então você tem que falar qual que é o tipo da lista tipo que também. vai estar É dentro uma da lista lista de quê? Ah tá, lista de despesa. Isso. Yeah. New Array List. Isso. Dá um ponto e vírgula. Beleza. Então, na verdade muda aqui para Array List só para não ficar muito complexo, porque isso aqui é um conceito que teria que ser explicado mais para frente, porque Oh, mas explica Porque ele é aí, eu não diferente. lembro porque que você faz lista do tipo. então, beleza, deixa eu parar o timer aqui só para não consumir o tempo dos garotos. Mas é assim, ó, o que acontece aqui? Quando você está criando uma lista, a lista ela tem várias implementações. Ela pode ser uma array list, ela pode ser um linked list, ela pode ser uma stack. A diferença é que cada uma dessas tem um comportamento diferente. Que é da implementação de estrutura de dados. Aí a gente pode até fazer um workshop depois de estrutura de dados para ir aprendendo mais sobre essas implementações e qual a vantagem de usar uma estrutura dependendo de cada problema. Mas, por exemplo, aqui eu estou criando uma lista de array list, que seria tipo um vetor. Então, por que ele tem esse list aqui? Porque dá para eu declarar assim também, list, o tipo, e daí eu falo array list. Isso aqui é o que eles chamam de polimorfismo. Então, assim, eu tenho uma interface list e eu consigo ter várias implementações dessa list. É um pouco mais complexo para entender para a galera que está iniciando agora, mas assim, tipo, aqui é o list, que é a interface, e aqui é a implementação.
Então eu conseguiria acessar as coisas sem eu precisar saber exatamente qual que é a implementação. E aí eu consigo trocar a implementação em tempo de execução sem quebrar o restante do código. Por exemplo, se eu deixar a list aqui e trocar para linked list, ele não vai quebrar. Entendi. Entendeu? Um exemplo simples, rapidinho também, é que nem a gente tem a classe pessoa. A gente pode criar uma classe de funcionário estendendo pessoa. Então a gente pode fazer pessoa é igual um new funcionário. Essa aqui é o... Isso. É como se fosse um... base. Por exemplo, que nem ele deu o exemplo. A pessoa, ela é um funcionário. Então eu posso falar que pessoa, new funcionário. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Ou qualquer outra coisa, cliente. Pessoa igual a new cliente. Porque a pessoa, o cliente, ela é uma pessoa. Beleza? Mas vamos manter assim, só para ficar mais simples, e depois a gente vai avançando para esses conceitos mais pesados, né? Pode? Pode, vai. Então a ideia é assim, ó, como eles criaram a lista, pode ir fazendo aí que eu vou explicando. Como eles criaram a lista aqui em cima, o que é essa lista? É um lugar onde eu vou armazenar vários desses objetos. Eu vou armazenar uma coleção desses objetos. Então eu vou adicionando. Então aqui, ó, aqui na minha lista de despesa eu adiciono a despesa 1. Aqui na minha lista de despesa eu adiciono a minha despesa 2. E aqui eu adiciono a despesa 3. Então no final, a minha lista vai ter 3 despesas adicionadas. É como se eu estivesse colocando todo mundo dentro dessa lista. Complexo? Entendi muito bem. A cara dela. Beleza, deixa eles terminar essa parte aí e aí depois eu explico o conceito inteiro. Tem algum jeito bonitinho do Java somar tudo de uma vez ou tem que fazer o for mesmo, forzão? Forzão, faz forzão aí que é pra gente não inventar muito. Aqui é linha? Aqui é a despesa sem US. Primeiro você vai usar depois da conflitar com a lista. variável da lista. Não entendi. Sem o S no Sem final. US porque senão ele conflita com a variável da lista. Ah, entendi. E aí depois é? Dois Dois pontos, pontos. despesas. E aí despesas. Aí você faz o acumulador aí. Ah, pode ser zero aqui. 0.0 ou 0D. Como é que faz pra Mais igual. mais igual também? JS. Certo. Deve ser isso. Já. Beleza. Ó, percebe que o código continua igual. Pode ficar mais pra frente se tiver difícil de ler. Eu vou dar uma pausa para explicar. Beleza. Beleza? Deixa eu pegar uma caneta aqui, deixa eu desenhar aqui para ver se fica mais fácil. Vamos lá. Deixa eu usar essa aqui. Ah, tá bom, pode ficar aí. Maldade. O que acontece? Né? Às vezes a gente precisa manipular, para falar a verdade, na maioria das vezes a gente nunca manipula um objeto só. A gente sempre está trabalhando na programação com vários objetos. Como se fosse o banco de dados, quando você faz um select lá e ele te traz vários registros, esses vários registros é uma lista de registros. É como se fossem muitos registros. Então, por exemplo, eu preciso de alguma forma, vamos supor que eu quero uma lista de números. Aí eu vou fazer assim, né? 1, 2, 3 e 4. Então isso aqui é uma lista de números. Ali o que ele está fazendo é a mesma coisa, só que em Java. Ele cria essa lista aqui e ele vai colocando os objetos de despesa aqui dentro. D1, D2, D3. Beleza, então eu tenho aqui um cara que ele armazena muitas despesas, quantas despesas eu quiser. Aqui ele tem um cara que armazena quantos números eu quiser.
Tipo, pode estar ordenado, não precisa, sabe? Essa parte ficou claro ou ainda tá complicado? Mas assim, ele, da mesma forma que você teve que declarar todas, discriminando cinema, supermercado e tal, você vai ter que fazer, mesmo tendo essa lista, tipo criando Sim. despesa, DD, despesa 3, Quer ver? como que eu faria a lista? Faz o seguinte, pega esses ADD e coloca tudo aqui embaixo, pra mim, junto. Alt Shift, Alt Shift e vai apertando pra baixo. Isso. Coloca na ordem, põe um 1 também. Dá um Enter aí, pra ficar espaçado. Não, isso. Pega a lista e coloca aqui a criação dela também. Isso. Porque assim, ó, aqui eu tô criando a lista. Tá vendo? Eu criei a lista e adicionei os objetos aqui. Se eu não fizer isso, eu não tenho objeto para adicionar na lista. Entendeu? É como se eu tivesse assim, ó, montei esse cara, montei esse cara, montei esse cara. Aí, por que eu não consigo trabalhar com eles junto dessa maneira, já que eu já tenho os 3? Eu consigo, só que eu tenho que ir fazendo aquilo que nem a gente falou. Tipo, eu tenho que, toda vez que eu criar um cara novo, eu teria que adicionar ele na conta lá no final. Quando ele está dentro da lista, aí eu consigo fazer o loop. O loop, o que é? Ele vai pegar, né, é o for no caso ali. Ele vai pegar e ele vai fazer assim, ó. Ele pega a lista. Caramba. Ele pega essa lista aqui. E aí ele começa a fazer uma iteração em cima disso, que é o que? Ele puxa o primeiro. Aí depois ele vem, faz o que ele tem que fazer de código aqui. No caso ali a gente está fazendo a soma da despesa, do valor. Aí depois ele cata e volta. Ele volta, aí agora ele puxa o segundo. Aí agora aqui vai virar D2. Aí depois aqui ele vai voltar de novo. Terminou, ele sempre pergunta, né? Já chegou no fim da lista? Não, tem mais objeto para frente. Aí ele cata e faz aqui de novo. Então como ele é infinito até a verificação do fim da lista, como ele é até o fim da lista, então não preciso ficar toda vez adicionando, é só adicionar na lista. Então eu crio uma nova despesa, adiciono na lista e ele já vai fazer a conta para mim automático. Eu vou fazer um debug só para acompanhar, para vocês verem como que funciona, que com o debug fica mais fácil de entender também. Então, por exemplo, então a gente parou aqui, cada linha é a execução do que o Java vai fazer, então beleza. Na primeira, ele criou uma pessoa, aí ele colocou o salário nela, aqui é a variável como que ela está na memória. Então ele criou a pessoa, colocou o salário, aí ele colocou o nome também. Aí depois ele foi para a despesa, aí ele criou a primeira despesa. Aí ele colocou o valor na despesa e colocou o tipo dela. Então essa despesa aqui, ela tem esse valor e esse tipo. Aí depois ele criou a despesa 2. Aí depois ele criou a despesa 3. Beleza. Então ele tem as 3 despesas e tem a pessoa. Aí agora ele precisa colocar tudo isso na lista para ele poder fazer o for. A maior vantagem é poder fazer o for. Aí tipo, criou a lista. A lista ela está com size 0. Por quê? Porque não tem nenhum objeto dentro dela ainda. Não tem nenhum elemento dentro dela. Ela está vazia. Então ela fala que o tamanho dela é de 0. Beleza, aí agora a gente adicionou a primeira despesa. Aí ele vai ter uma despesa aqui dentro. Tá vendo? Na posição 0. Ele sempre começa 0, 1, 2, 3. Cada um é a posição indicativa dele. Aí depois a despesa 2. Aí ele colocou aqui. Aí depois a despesa 3. Aí agora, como ele adicionou todas as despesas, ele tem um tamanho de 3 e ele tem as 3 despesas aqui dentro. Beleza. Aí a gente vai calcular o total da despesa. O total da despesa começa com 0, porque se ele não teve despesa nenhuma é 0. Beleza. Aí em cima de cada uma das despesas que está na lista, ele vai começar a fazer
aquele loop lá que eu falei, que ele vai pega o primeiro, depois pega o segundo, depois pega o terceiro. Então aqui, ele pegou e jogou o primeiro para dentro dessa variável de despesa aqui, ó. Então, ó, agora essa despesa aqui que está aqui, ela é igual a essa despesa 1. Aí ele foi lá e fez despesa.valor, que no caso é 50, né? Que ele está tentando saber qual que é o valor dela. 50, e aí ele soma nesse total. Esse mais igual aqui é tipo assim, é total de despesa é igual a total de despesa mais valor. É a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. É a mesma coisa, só uma forma curta de eu... Tipo, ele vai acumulando. Ele pega do primeiro e joga aqui dentro. Aí depois ele pega do segundo, soma com mais o que já estava aqui anteriormente. Aí ele pega do terceiro e soma com o que já estava aqui anteriormente também. Tá? E ali você pode fazer subtração, multiplicação, qualquer coisa. Você pode fazer o que você quiser, qualquer operação. Então beleza, aí ele foi lá e passou para o próximo. Ó, então olha o total de despesa, está com 50. Por quê? Porque era o valor dessa despesa aqui. Aí ele vai passar para o próximo, porque ainda não acabou, ainda tem elemento dentro da lista. Então ele passou para o próximo. Aí agora essa despesa é a número 2, que o valor é de 150. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai fazer que o total de despesa é igual a 150 mais 50 mais 150. E aí vai dar 200. Aí depois ele passa para o último. Aí depois ele vê, tipo, acabou, então esse é o último. Aí ele vê aqui, então o total de despesa que estava 200, agora vai ser 200 mais o valor da última despesa. Vai dar 250. Que é 250, e aí no total vai dar 450. Aí ele volta lá, aí ele fala, tem mais elemento nessa lista? Não, esse é o último. Aí ele pula. Entendeu? É assim que ele sabe quando que ele tem que encerrar. Normalmente, quando a gente... Isso aqui é muito... É fácil, tipo... É melhor trabalhar assim, porque normalmente a gente não cria esses objetos assim, dessa maneira. A gente já pega eles pronto do banco. Tipo, a gente pede para o banco e o banco já devolve, e ele já devolve tudo dentro da lista. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que essas despesas estão todas salvas num banco de dados. Aí eu faço uma select lá, ele vai me trazer essas despesas já no formato da lista, e aí eu só faço esse for para calcular o total. Entendeu? Aí ele vai lá e termina de executar o que a gente já tinha feito anteriormente. Tá muito complicado, né? Eu bem criado agora. Mas assim, aí a gente vai fazendo mais disso e aí vocês vão pegando o jeito também. Beleza? Então é isso. Tá, e depois que a gente fez esse total da despesa com o acumulador, meio que todos os critérios ali foram atendidos já, né? Ele tem que mostrar o total de gasto, total restante, valor da mensagem. Então tudo foi atendido. Então, é porque aí vamos criar meio que um simulador de banco, então, só para fingir que a gente está acessando um banco de dados, que aí você acha que fica muito pesado? O que você acha? Não, dá pra tentar explicar um pouquinho melhor e tirar esses new despesa. Porque daí vai ficar mais simples de entender essa parte. É que fica muita repetição, parece que é muito trampo pra fazer. Exato. Parece que você tem que fazer muita coisa para conseguir fazer pouco, né? Então, beleza. Só para mostrar uma outra coisa, então, antes. Eu vou comentar todo esse código aqui por enquanto. Mas só para tentar explicar melhor essa parte da lista. Vamos supor, eu quero criar uma lista aqui, onde eu vou ter números de 1 a 10. Então eu vou lá, faço array list
números é inteiro. Então, integer. Então, eu estou criando uma lista de inteiros. Então, números. Eu vou fazer igual. Na verdade, vem aqui, vai. É melhor. Quem mais está com dúvida? Vem, vem. Só um pouquinho. Então, chega aí. Você também. Então, vamos lá. Vamos todo mundo, minha gente. Também está com dúvida na lista? Está com dúvida na lista ou está tranquilo? Não, Dá para entender. Tá, então vamos lá. Aqui é onde a gente criou a lista. Então eu quero que você crie uma lista para mim de números, onde a gente vai colocar os números de 1 a 10 nessa lista. E depois vamos imprimir eles. Opa. É isso, né? Isso. Aí eu tenho que colocar aquele negocinho lá? Dá um enter aí que ele já te ajuda. Ah, não ajudou. Não ajudou. Coloca o maior e o menor. Tá, cadê eles aqui? É isso. E aí você coloca integer aí dentro, porque a gente vai criar uma lista de números inteiros. Certo? E aí você dá um nome para essa lista, porque é a mesma ideia do que a gente fez aqui, tá vendo? Você está criando uma variável do tipo lista de inteiros, que é igual ao tipo da lista, que é um array list. Aí eu crio fora do... Aí na frente Aí mesmo, mesmo. você dá um nome para ele, tipo Coloca. números. E lista de números, acho que tem que colocar igual, não? Coloca minúsculo e tem um espaço aqui. Oh, caramba. Não como dizer. Fecha, um espaço, números, Minúsculo, né? Número. igual, New. E cara. Dá até pra... Tá. E aí põe um ponto e vírgula no final lá, que é pra falar que essa instrução terminou. Então é isso, aqui você só criou uma lista vazia. Eu tenho uma lista. Aí agora você adiciona os números nela. Para adicionar, você tem que fazer o números aqui, que é a lista, ponto, aí tem esse add, que é para ele adicionar. E aí você passa o que você quer adicionar. No caso, você vai adicionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse array sempre tem um número, né? Como assim? Qualquer coisa que você for criar, ADD. você dá um nome para a variável. É o tipo Eu acho que que você tem que ser quer, esse o nome da variável que você é vai número, usar. não? Tem que O que escrever. ela vai Acho ser. que não, porque já declarou aqui em Isso. Por cima. exemplo, se eu quiser fazer alguma coisa com Número 1, 10 escrevo clientes, só um. aí eu crio uma lista de cliente chamada clientes. E aí lá dentro eu trabalho com ela. Sabe aquele caso que o Jonathan falou do pessoa, né? A pessoa é um funcionário. Isso. Nesse caso, por exemplo, poderia ter carros, carro sedã, carro hatch. Pode ser. Você pode criar uma lista de pessoas, aquele nome, números, não importa, você pode Não colocar importa. ali Você pode colocar bolacha. bolacha. Prefiro biscoito, mas tudo bem. Bolacha que você vai usar. É só para você não se perder, se você está fazendo uma lista de números, você dá o nome para a lista de números. Então, nesse caso, como a lista é minha, eu coloco biscoitos, porque assim, Como a lista Se você conta com biscoitos, O problema é que depois Pode pôr só até o 5, aqui você já entendeu, senão- né? Porque senão vai ficar muito repetitivo, você não vai... vai pegar o Jonathan, meu código, biscoito. ela Então a vai- ideia é essa. No final disso aqui, o que acontece? Essa lista vai ter todos esses elementos ali, mais ou menos como que eu desenhei na lousa Tá. ali. Então ele vai ter todos esses elementos. Aí agora eu quero que você imprime cada um deles. Poxa, esses elementos. Então é print in lá? O system tem aqui pra baixo, se você quiser copiar também. Que eu sei que é bem chato decorar essas coisas. Esses números, .dd ali, são as informações que vêm do banco. Não, no caso é uma lista, esquece a banco por enquanto agora. Mas ali seria, não? Poderia ser. Vou? Mas primeiro tem que fazer o print, né? Faz Não é? um print aí. Fazer um print de toda a lista, assim? Uma vez? Não. Print in. Aí. E aí? Números. Aí você pode colocar aí número e aí você imprime
Não, na string, né? Tipo, este é o número, e aí você coloca o número na frente, igual quando a gente fez o valor da despesa lá. Vou usar as aspas. No texto. Eu não lembro. Eu acho que põe um ponto e vírgula, não? Não, tem que Não, ponto e escrever vírgula string. Só no final. Não, põe as aspas. Primeiro você abre o parênteses, aí você coloca uma string aí, que é as aspas, toda vez Ah. as aspas. Isso. Duplas. Aí, dá um espaço. Aí aqui você pode escrever qualquer frase que é o que vai aparecer lá embaixo. Eu quero que você fala, este é o número e o número que tiver dentro da lista aqui. Então, este é o número. Isso, 2 pontos aí. E agora eu quero que você coloque quem que é o cara que está aqui dentro. Pode ser a list já direto, que ele mostra? Então. Exatamente. Eu não consigo fazer, tipo, passando ele direto aqui. Tem que fazer Então o que eu tenho que fazer é fazer aquela iteração lá, para ele pegar um por um. Então eu coloco número.add1, tudo? Não, na verdade aqui você vai ter que fazer assim, ó. Só um minutinho. É porque assim, o que acontece é que você tem que fazer esse for aqui, tá vendo? Que é a iteração. Então você vai fazer assim. For. Aí é uma lista do quê? É uma lista de inteiro. Então como ele vai pegar de 1 a 1 e ir jogando, aí ele volta a ser um inteiro. Entendeu? E esse é o número. De números. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, ó, que para cada um desses números aqui, para cada um deles, ele vai pegar o primeiro e vai jogar dentro desse n, na variável n. Aí na próxima vez que ele executar, ele vai pegar o segundo e vai jogar dentro desse n. E aí você cata e imprime ele assim. O ponto de interrogação, cara. E agora? Não, agora já vai imprimir. Se você rodar, ele já vai imprimir. Mas, tipo, eu não sei como eu explicar isso de uma maneira mais fácil. A lista é um livro, cada número é uma página. Para você ler todas elas, você passa uma por uma. Esse for ele faz exatamente isso. Quando você vira a página, ele está pegando a próxima e colocando na esquerda. Que aí você vai estar com ela naquele momento. Até chegar no final. Quando você fechou o livro, ele não tem mais página nenhuma. Então você não vai ler mais nada. Uma lista e o for é basicamente isso. Ele vai fazer um print para cada número da lista. Porque o que ele está fazendo? É o que ele falou. Aqui é como se fosse o livro e aí ele vai pegando. Agora qual página que eu estou? Estou na página 1. Aí ele vira. Aí ele executa o que está aqui dentro e volta. Aí ele passa para a próxima página. Porque o for é antigo, tipo, o for você sabe incrementando, tipo, bem cruzão mesmo. Eu acho que é mais fácil de entender. Porque ele tem duas sintaxes. Essa é a que ele vai pegando um a um e ele vai passando para todo mundo. Na verdade, eu acho que não, Adriana. Essa é mais simples. Essa é muito mais simples. A outra, ele tem que entender toda a parte da posição. Mas pelo menos ele consegue entender, tipo, o que está acontecendo, tipo, em cada ponto. Tipo, você passou o parâmetro, incrementou, beleza, agora eu sei mais ou menos quanto tudo. Pode ser que não. Acho que É um nome, pior ainda, né? Eu acho que se eu mostrar o outro... É que só de ver o código dele, ele já é mais bizarro. Porque daí eu teria que fazer um esquema assim, ó. O Google me ia aprovar, então vou continuar com isso aí. Porque aí no lugar do isso você coloca igual, já falou, tipo, o livro, por exemplo. Ou páginas, por exemplo. Vai fazer Você pode fazer. aí. Pode ser, não. E aí aqui eu faria assim. O outro é melhor. Porque Bom, esse aqui é muito complexo. Chora, o negócio é o seguinte, quando ele tiver uma nova despesa, vai automático para a lista ou não vai? Não.
Não vai. Então ele vai fazer o quê? Ele só vai ficar imprimindo um, depois ele vai imprimir o dois, depois ele vai imprimir o Ele vai três, no banco e daí o banco vai chamar a lista e vai a hora que não exibir. tiver mais, ele não vai imprimir nada. Vou fazer um debug aqui. Vamos lá, de novo. E aí vai exibir. Vai exibir. Debugs on the table. Ó, então vamos lá. Ele foi lá e iniciou a lista com 0. Aí você adicionou o 1, adicionou o 2, adicionou o 3, adicionou o 4, adicionou o 5. Agora ele tem 5 elementos aqui dentro. E cada um deles é 1. Beleza. Aí ele chegou no começo. Tem elemento nessa lista? Tem. Então o que ele faz? Executa o código que está aqui dentro. O que é o código? É um print. Então eu vou deixar o console aqui já. Ó, aí ele foi lá e printou. Esse é o número 1. Tá. Aí ele passou. Por quê? Porque toda vez, enquanto tem elemento na lista, ele vai executando esse código do meio. Na hora que não tem mais elemento da lista, ele para de executar esse código do meio. Então vamos lá. Aí ele passou para o próximo. Aí é o 2. Aí ele vai executar esse código, porque ainda tem elemento na lista. Então ele executou. Este é o número 2. Aí depois ele foi passar. Passou para o próximo. Aí ele executa. Aí ele vai indo. Imprimiu 5. Aí ele volta. Tem elemento na lista? Não, não tem. Então acaba o programa. Ah, tá. Agora eu entendi. Entendeu? Entendi. Não sei se eu sei fazer assim, tudo, mas eu entendi. Beleza. Mostra o outro fora, explica o get pra fora. Faz o print com todos os gets. Sim. Pra entender um pouco mais também. Porque assim, ó, o que acontece? Cada elemento desse, como eu vou adicionando, ele vai colocando tipo no final da lista. Então, por exemplo, eu adicionei 1, aí vai ficar uma lista onde tem uma lista vazia e 1. Aí depois ele vai adicionar o 1, aí ele vai adicionar o 2, ele coloca no final. Então vai ficar 1 e 2. Então ele tem uma ordem. Então eu consigo fazer assim, por exemplo, números.get, e aí eu quero pegar o número 5. Só que aí eu tenho que colocar 4. Por quê? Porque ele começa com 0. Então é como se cada posição fosse assim, ó. Menos 1. Ô, caramba. Ô, mas você é burro. Dos valores pra confundir. Coloca 10, 20, 30, 40. Sim. Se eu fizer assim, o que ele vai imprimir? 10. Vamos ver. Além do... Aí, ó, 10. Tá certo. Se eu quiser imprimir o 30, o que eu tenho que fazer? 2. Na onde? Lá Faz aí. no... Então faz aí. Você já sabe. Fechei tudo, minha gente. Nossa. Brincadeira. Mas coloca o 2 aonde? Aqui no comando aqui. Tá parecendo um CS. Ah, não, né? O que você fez? Não, tá aqui atrás, ó. Agora você faz imprimir o 40. Boa. Entendeu? É isso, porque assim, ó, é como se ele estivesse em cada posição aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai estar assim. 10, 20, 30, 40, 50. E aí aqui é cada posição. Certo? 1, 2, 3, 4. Se eu colocar mais um número aqui, 60. Aí ele vai estar na posição 5. Aí para eu imprimir ele eu faço números.get5. Tá. Certo?
Ele fora para não ficar escrevendo 5 linhas system out print ln, get 0, get 1, get 2, get 3, get 4, get 5. Ele fora ajuda a gente para não ter que fazer isso. Porque senão eu teria que fazer isso. Tá. E aí o for faz isso. Seria um for e no lugar daquele número teria uma variável. Exato. Que aí entra o for que ele falou pra eu mostrar. Que aí você faria assim, ó. O for bizarro. As origens, rapaz. Que é assim, por exemplo, As origens. vou colocar aqui, seguinte, posição igual a 0, porque ele vai começar no 0. Vai começar na posição 1. Aí eu falo, enquanto a posição for menor do que o tamanho da lista, eu faço que a posição incrementa. Ou seja, ela vai passar para 1 na próxima vez. E aí eu coloco aqui. Então, isso aqui é para eu verificar se não acabou, se a lista ainda tem elementos. E isso aqui é o que eu quero que ele faz depois que ele terminar de executar. Eu quero que a posição aumente mais 1. Então, isso aqui faz ele fazer, tipo, 1, 2, 3, e ele vai mudando o número. Eu vou fazer um debug aqui. Vamos lá, preencheu a lista. Aí aqui, ó, posição tá 0. Aí o que ele vai fazer? Números.get 0. Porque a posição aqui é 0. E aí números.get 0, o que ele printa? 10. Boa. Aí depois ele aumentou, agora a posição tá com 1. Aí o que ele vai fazer? Isso. E aí ele vai imprimir todos. Que é isso. Aí normalmente quando a gente puxa as informações do banco de dados, ele já vem em lista. E normalmente a maioria das vezes que a gente quer trabalhar com alguma programação, a gente sempre tem que lidar com uma lista de problemas. Então por isso que saber usar a lista é meio fundamental assim na hora de programar. Certo? Então... Posso trocar? Pode. Já sofreu bastante? Só o número não, Sara. Oi? Não sou o número não ainda. Na verdade agora era o Claudinho e a Plank. Sei. Você vai ter um produto. Então assim, ó. Como o Ricardo quero controlar o estoque de um determinado produto da minha loja. Então o que acontece? Você vai ter que criar um produto. Então quero informar a quantidade de produtos que eu tenho, informar as compras daquele produto e exibir uma mensagem se eu devo ou não comprar mais produtos. Comprar mais produtos do fornecedor, né? Então o que vai ser? É a mesma coisa que o outro, é a mesma lógica. Você vai ter um produto, esse produto ele vai ter uma quantidade no estoque, e aí você vai lançar várias vendas daquele produto. Então, por exemplo, o Cauã foi lá e comprou, tipo, você tem um produto lá. Aí eu vou especificar melhor então. O Cauã foi lá e fez uma compra de 5 shampoo lá. E aí você tem um produto shampoo que ele tem 100 unidades no estoque. Aí no final você fala se você deve comprar mais daquele produto ou não. Certo? Aí tem que passar o estoque mínimo, uma coisa assim, tipo, como você vai saber se preciso comprar mais ou não? Aí você faz do jeito... todas essas regras aí são bem implícitas. Você pode ir elaborando. Então, tipo... Quem for mais avançado vai conseguir ir criando essas coisas mais fácil,
E quem estiver começando vai conseguir pôr em prática tudo aquilo que a gente já aprendeu e ir evoluindo junto, certo? Então isso aqui vai ser o exercício de hoje, cada um vai fazer na sua máquina e vai ficar de lição de casa para a semana que vem também. Certo? Então as dúvidas que vocês tiverem, vocês perguntam, pode perguntar durante a semana também, ou aí beleza. Certo? Vai mandar pra onde? Oi? Vai mandar pra onde? Se você quiser colocar num Git, beleza. Senão você pode me passar um zip das classes. Um zip do projeto. Certo? Deixa eu pegar um negócio aqui, então. GitHub. Opa. GitHub. Git é bom que treina o Git. Sim. Mas é que aí, tipo, fica muita coisa pra aprender. Todo mundo vai fazer com a IDE? Pode fazer com IDE, pode fazer à vontade. Oi, bom dia. Projeto de exemplo. Não, faz com a IDE já, porque a IDE é melhor. Tipo, no dia a dia, se você for trabalhar, você vai trabalhar com IDE, você não vai trabalhar com Sublime. Pelo visto, todo mundo tem IDE, né? Mas é só baixar lá o Eclipse e tal, baixa as coisas. Eu tinha passado os links, eu vou colocar os links aqui de novo. Eclipse.org. O IntelliJ tem a versão free, é verdade, a versão Community. IntelliJ, que para o que a gente vai fazer hoje é suficiente, né? Então todo mundo vai lá agora, cria o projeto, e é isso aí. Beleza? Alguma dúvida? Acabou não, você vai desenvolver. É exercício. Eu vou corrigir as provas aqui enquanto isso. Beleza?